Sejam todos bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Salve Maria, o seu podcast católico. E estamos aqui nos primeiros dias do mês de agosto e é um mês muito especial. Nesse mês especial vamos tratar de alguém muito especial, que é a Nossa Senhora. Justamente o tema do nosso podcast hoje será a Assunção de Nossa Senhora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se nesse momento, compartilhe com seus amigos, porque de Nossa Senhora não há o que baste, como diz São Luís Maria Grão de Montfort. E para esse tema tão extraordinário, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que se comemora em meados de agosto, dia 15, convidamos hoje alguém também especial, o reverendíssimo Padre Marcos Faz. Padre Marcos Faz, seja bem-vindo no nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. Muito obrigado pelo convite, Padre Ricardo. O senhor sabe que a gente acompanha por toda a programação, todos esses cursos de consagração à Nossa Senhora que o senhor tem promovido aqui no Brasil e vê que realmente ela vai conquistando os corações, ela vai conquistando as almas por meio de todo esse apostolado. Ela é o canal que nos leva a Jesus e que realmente é a mais eficiente apóstola, a estrela da nova evangelização nos dias de hoje, não é mesmo? Sim, senhor Padre. E agradeço o senhor lembrar o curso, porque a meta é que Nossa Senhora, com esse curso, também nos faça subir também. Temos a nossa Assunção um dia, como ela teve a sua gloriosa Assunção. E o Padre Marcos Faz, ele justamente... ele é doutor em teologia pela Faculdade de São Tomás de Aquino, o Angélico de Roma. E, padre, parabéns pelo que eu soube. O senhor foi com a nota máxima, não é, irmão? Foi, com a nota máxima. Então, que Nossa Senhora lhe ajude muito. Ela nunca abandona seus filhos lá mesmo. Eu sei que isso também ela deve ter ajudado no alto do céu e poder glorificá-la. Como também... sabemos que o senhor é professor no Instituto Teológico, né? São Tomás de Aquino. É isso, é verdade. Professor também de Mariologia. Mariologia e de Eclesiologia também. De Eclesiologia também, desde 2009. Isso, exatamente. E também o senhor foi encarregado das Casas dos Arautos do Evangelho nos Estados Unidos e Canadá também. Também, é verdade. Então, temos aqui alguém muito especial mesmo, quer no estudo, quer também na ação pastoral. Tenho certeza que Nossa Senhora será muito glorificada. Bom, padre, então nós, como anunciei, temos a alegria de tê-lo aqui conosco e que gostaríamos muito que o senhor ajudasse a todos que nos acompanham no nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico, a conhecendo mais, amarmos mais aquela que é a causa da nossa alegria, como o senhor disse, é a estrela, né? A nossa estrela, que é a Nossa Senhora. Padre, o senhor poderia falar um pouquinho, talvez, né, irmão, o que o senhor acha? Talvez explicarmos um pouquinho para os nossos seguidores a questão. Nós queríamos falar um pouco sobre o dogma da Assunção, mas antes de tudo, acho que uma noção sobre o dogma. Como é que é um dogma? Chega lá, o Papa já proclama. Exatamente. O que é o dogma? Seria interessante. Não sei o que o senhor acha. É que muitos pensam, né, que às vezes, então, o que alguém às vezes pergunta, né, o que é um dogma? Não sei o que, aí a pessoa fala. A igreja disse e tem que aceitar, entendeu? Tá bom. Meio que dá a impressão que a igreja é uma espécie de ditadura, né? Exatamente, que impõe a coisa. Mas é interessante ver que não é bem assim, né? Você vê que é um conceito errado que está na cabeça das pessoas. É bem diferente. Não é isso, padre? Para começar, que a igreja é mãe, não é mesmo? E depois ela é esposa do Divino Espírito Santo. Quer dizer, é o Espírito Santo que anima a igreja, nesse sentido. É a vida da igreja. E ela... Nossa Senhora, enquanto esposa do Divino Espírito Santo, ela ocupa um papel especial dentro da própria Santa Igreja. Ela é a mãe da Igreja, foi proclamada mãe da Igreja, não é mesmo? E tudo aquilo que a Igreja vai falar a respeito dela, vai explicitar a respeito dela ao longo dos séculos, a gente vai conectando e vai ver que tem sua origem lá nos primórdios do cristianismo, nos primórdios da Igreja, da história da Igreja. Por exemplo, isto. A gente ouve falar hoje, Nossa Senhora, ela é a nova Eva. Nova Eva, isso. Nova Eva. Sim. Então, a gente se pergunta, mas de onde é que vem isto? Ora, o primeiro que se tem documentado em nossos dias que fala, que se refere a Nossa Senhora enquanto nova Eva, é São Justino. São Justino nasceu no ano 100, por volta do ano 100. Morreu em 160, 160. Século II, né? Tranquilo. Século II.
Bem, mas eu tinha ouvido falar da Nova Eva com São Luís, no século XVII, XVII, mas já vem das raízes. Vem de lá. Já então vem a primeira manifestação escrita que temos, o primeiro documento é São Justino. São Justino. Pouco depois já temos a Santo Irineu de Lyon, que ele nasceu por volta do ano 130, morreu em 200 e pouco. Temos depois Tertuliano, ainda no século II. Ele nasceu por volta de 160. Com referências à Nova Eva? A Nova Eva. Nossa, então, olha. De lá. Mas uma coisa curiosa, veja, São João, o último dos apóstolos a morrer, ele não se sabe ao certo, mas foi por volta do ano 105, 107, varia um pouquinho. Foi bem no iniciozinho do século II. Vem a seguir o apóstolo, vem os padres apostólicos. Nós temos a Santo Inácio de Antioquia, temos a São Policarpo, discípulo de São João, temos esses primeiríssimos que tiveram contato pessoal com os apóstolos. Com os apóstolos. Convertido pelos apóstolos. E logo em seguida nós já temos tocando neles, nos padres apostólicos. Temos a São Justino, temos a Santo Irineu, temos depois, já mais tarde, sim, a Tertuliano. E vem o problema, de onde é que tiraram isto? São Justino, por exemplo, ele era pagão, se converteu, foi para Roma, fundou aquilo que, digamos, a primeira faculdade de teologia e de filosofia da igreja, foi ele que fundou, em Roma. São Justino, em Roma. São Justino. Uma coisa interessante, padre, também, desculpe interrompê-lo, é que Santo Irineu foi aluno de São Policarpo, que teve contato com São João. Então já vem a fonte, já. Há uma conexão direta. E muitos teólogos chegam a se perguntar, nós conhecemos, São Paulo se refere a Cristo como novo Adão. Novo Adão. Não está em nenhum dos livros das Sagradas Escrituras a referência a Nossa Senhora enquanto Nova Eva. Enquanto Nova Eva, é isso? Não. Mas veja só, São João vai dizer isto no finalzinho do último parágrafo do evangelho dele, ele vai dizer, se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez e realizou de milagres, tudo que ele pregou, os livros todos do mundo não seriam suficientes para conter. Impressionante, impressionante. É compreensível, claro, né? Imagina. Quer dizer, naquela época, de vida, né? E não tinha os livros que nós temos, não tinha Gutenberg, não tinha as gráficas que temos hoje, era tudo escrito muito sinteticamente, em pergaminhos. Então, o que foi escrito, o que passou para a história, é muito pouco em comparação com aquilo que Nosso Senhor ensinou e o que foi a vida dos apóstolos. Tal qual. Mas tudo aquilo que constitui a tradição da igreja, tradição oral, a igreja dá muita importância a isso, porque completa o que foi escrito. Claro. Não é mesmo? Foram os que conviveram, né? Conviveram. Então, muitos teólogos levantam o problema. Isso de que Nossa Senhora é a nova Eva, de onde é que São Justino tirou? Isso não veio dos apóstolos também, que eles comentavam entre si, embora não tivessem escritos. Exatamente. Faz sentido. Bem provável. Faz sentido. Um pagão que se converte e que tirou da cabeça dele um conceito tão sublime, não, há algo mais por detrás, não é mesmo? Perfeito. E assim, a gente vai ver com toda a história dos dogmas marianos, tudo está muito ligado com isto. O povo, desde as suas origens, teve muita fé nisto. Os padres da igreja escreveram sobre isto. E a igreja vai proclamar dogma só muito depois. Muito depois. Muito depois. O senhor toma, o primeiro... Nós temos 4 dogmas marianos, né, padre? 4 marianos. Temos a maternidade divina... Temos a virgindade de Nossa Senhora, virgindade perpétua dela. Temos depois a Imaculada Conceição. E o último, que é o nosso tema, a Assunção. Está ligado lá nas origens, nas raízes, nas fontes primeiras. Por isso a importância que a igreja dá a todo o estudo da patrística. Os padres da igreja, aqueles primeiros que colocaram os alicerces da teologia, os alicerces de nossa fé, que nos chegaram até hoje. Então, nós vamos ver, em matéria de... Há um princípio que é muito caro à teologia também,
e que é dado por um monge, um santo. Um santo? Um santo. São Vicente de Lérins. Ele morreu a meados do século V. Portanto, deve ter nascido em fins do século IV, por aí, entende? Morreu por volta de 450, por aí assim. Digamos. Sim. Monge não se conhece muito da história dele, das origens dele. Ele viveu nesse mosteiro, nesta ilha de Lérins, na França, e deixou um livro seguro. Outro que é um pouco discutido se ele foi o autor ou não, mas deixou um livro com princípios básicos da fé para solidificar a fé daqueles bárbaros que iam se convertendo naquela época. É o trabalho missionário da igreja, não é mesmo? Ele vai dar um princípio lindíssimo que incontáveis papas se apoiaram nele, a teologia católica também, inclusive para definir os princípios da nossa fé. Claro. Ele vai dizer: quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, quer dizer, aquilo que sempre foi afirmado, se creu, aquilo que por todas as partes foi proclamado e se creu, aquilo em que a grandíssima parte do povo cristão acreditou, isso é doutrina de fé. Olha, é muito lógico, não é mesmo? Lógico. Porque se o Espírito Santo é alma da igreja, não vai deixar o povo, o fiel, o conjunto dos fiéis crer. Por tanto tempo, ao longo de séculos, não é? Então, isso nos dá muita segurança e é uma pena que hoje em dia, até mesmo muitos católicos, porque coitados não têm uma formação teológica mais profunda, e eles vão, e depois influenciados por outros irmãos separados e que não têm fé, perderam a fé e confundem as mentes e vão pensar isso que os senhores diziam. Realmente, o dogma o que é? É uma imposição da igreja, tem que crer de qualquer forma. Não, mas que interessante conhecer toda a Gênese. E nos dá muito mais, digamos, paz de espírito, tranquilidade, serenidade e confiança naquilo que nós cremos. Porque a igreja é mãe, ela trata os seus filhos como a melhor de todas as mães, não é mesmo? A nossa mãe, a Santa Igreja. E ela quer o bem de seus filhos, quer realmente nos sedimentar nos princípios da fé, não forçando-nos, mas iluminando-nos a inteligência e abrasando o nosso coração para que não só conheçamos, mas amemos também aquilo que ela professa. Claro. Não é? E vê-se que o que tem na realidade é um senso, que as pessoas são iluminadas para ter um senso para poder ir discernindo isso. É isso, padre. Exatamente. Se muitos discernem... Por isso tem aquele ditado, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Voz de Deus, exatamente. Bem daí. Então, quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, pode tomar isso como um princípio seguro de que aquela doutrina vem do Espírito Santo. Rompeu também com esse passado, rompeu com a ação do Espírito Santo. Impressionante. Nós vamos ver na história da igreja as heresias todas que surgiram. Eles, em certo momento, romperam com o passado da igreja. Impressionante. Fundaram outra igreja. Não é a igreja católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Caíram na heresia. Isso é um princípio de ouro para a nossa fé. Vem desde Ariano lá, né? Nestório, todos eles, todos. Vai embora. Todos. Então, isso nos ajuda muito nos dias de hoje, em todo esse curso de... não é só um curso de consagração, a gente vê que o que o senhor está fazendo é um curso de aprofundamento na fé. Tal qual. Começa com o conhecimento e o amor. Aquela que é a mãe de Deus, mãe da igreja, e a mais perfeita discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é a partir dela que vai se abrindo o leque para compreender mais profundamente, amar mais profundamente a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e a toda a igreja, a toda a fé da igreja que Ele nos transmitiu, que Ele nos deu. Ela acaba sendo uma luz
que apareceu no momento certo, né? Porque Exatamente. tivemos alguns séculos bem da cristologia, né, padre? Depois que entra a mariologia, mas não é nada como imposição. Os dogmas vão sendo proclamados conforme esse senso, o Espírito Santo vai soprando e com essa maternidade que o senhor dizia, né? O que o senhor comenta agora, quer dizer, na realidade, a mariologia nasceu colada e de dentro da cristologia. Sim. O primeiro dogma, maternidade divina, quando é que vai nascer? Concílio de Éfeso, 431. Olha, meu Deus, 400 anos depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, impressionante. É muito tempo. É bem muito tempo. E isto a gente vai ver já pelo anúncio do anjo, fica claríssimo no Evangelho de Lucas, São Lucas, que ela é convidada a ser a mãe do Messias, a mãe de Deus. Fica claríssimo. E aqui é um princípio muito bonito também que São Tomás nos dá. É lindo. Já na primeira questão dele, na Suma Teológica, eles colocam o problema. A teologia é uma ciência. Interessante. Isso. Toda ciência se baseia em uma evidência. Uma evidência. Claro, se eu vou estudar o que é botânica, é evidente que as plantas têm leis. Claro, quanto ao crescimento, quanto à reprodução, tudo. Se eu vou estudar astronomia, perdão, os astros, tem leis que regem o movimento dos astros. Qualquer ciência natural tem evidências. E a teologia tem evidência? Como? Alguém jamais viu a Deus? Qual é a evidência disto? Ele vai dizer isto, olha, ela não só é uma ciência, mas é a mais perfeita das ciências. Por quê? Ela se baseia em que princípio, em que evidência? A evidência da fé. Da evidência da fé. É muito bonito, né? Não é mesmo? A expressão é bonita, né? Muito bonito. Que são, o senhor falava de luz há pouco. Sim. A luz da fé é uma luz da inteligência divina que nos é dada por participação para compreendermos os mistérios de Deus. É evidente. E ele vai dizer, por isso que a teologia é a mais absoluta e a mais precisa, a mais perfeita de todas as ciências. A mais precisa, a mais perfeita. Tinha que ter estudado no Angélico de São Tomás de Aquino. Exatamente. São Tomás e a candura de São Tomás. A mais perfeita e a mais absoluta. Absoluta. Das ciências, hein? Que interessante. Muito bonito. Agora, então, portanto, o dogma, padre, ele tem todo, digamos assim, uma fertilização antes. Estamos falando, só está explicando com Nossa Senhora para depois analisarmos a Assunção hoje. Mas ele tem um processo, o dogma, então, que foi, como de Nossa Senhora, o que se conhece dela foi desde o início, por essas fontes todas. Agora, nas outras matérias, o dogma também passa por essas circunstâncias? Então, porque a igreja os outros dogmas para de fé. proclamar um dogma, ela vai às origens, vai ver começando pela própria Sagrada Escritura, pela verdade revelada, a palavra revelada e a palavra também que foi transmitida pela tradição, a palavra oral. Que completa a palavra revelada, porque não daria para escrever todos os livros. Não daria, exatamente. Então, isso tudo é muito importante. E aí a igreja vai começar a ver o que o senhor pouco falava, do sensus fidelium. Qual foi o senso dos fiéis, que é sempre animado pelo Espírito Santo? Qual foi a crença do povo desde as origens? Nós vamos tomar, por exemplo, olha, para mencionar outro dogma dela, antes de chegarmos à Assunção, a Imaculada Conceição. Nós vamos pegar documentos lá da origem da igreja, dos primeiros séculos, dos primeiros padres, que já vão falar que Nossa Senhora não usavam a expressão imaculada, que só mais tarde o termo teológico foi cunhado, mas falava dela enquanto aquela que era limpa por excelência, aquela que não tinha sido manchada, aquela que não tinha tido nenhuma falta. Que era intacta. Intacta, exatamente. Vamos ver Santo Efrem, vamos ver também São Justino, vamos ver Santo Irineu, todos estes, mas estão lá na origem. E já comentando a respeito dela isto. Entretanto, quanto tempo vai demorar para a igreja proclamar esse dogma?
É só em 1854, com Pio IX, que vai proclamar o dogma da Imaculada Conceição. 19 séculos. É muita coisa. É muita coisa, padre. Então, quando se propõe esse dogma, não está impondo nada, são 19. E não é da noite pro dia, né? Você vê que tem todo um estudo. Você vê, é interessante a seriedade da igreja, né? A igreja. E depois, ela vai permitir que se discuta tal ponto, tal outro. Nós vamos ver ao longo dos séculos. Na primeira, digamos, veja o curioso de tudo isto. É durante o período da escolástica, no auge da Idade Média, com os grandes doutores escolásticos, que vão aparecer as primeiras dificuldades com relação a essa crença da Imaculada Conceição. Por quê? Porque, vamos dizer, mas como que é isto? Já há um dogma da redenção universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele é o Redentor universal, ele é único, então? E é a partir dele que todos foram redimidos. Portanto, ela também foi redimida por ele. Como é que se pode dizer que ela foi isenta do pecado original? Sim. Começa a discussão. E são grandes doutores que vão ter o problema. Sim. Interessante. Nós vamos encontrar dificuldade em São Tomás de Aquino, em São Boaventura, em Santo Alberto Magno, grandes doutores. Por causa do contexto também doutrinário da época, né? E como é que vão resolver o problema? Como é que é isso? Se ele é o mediador universal, o medianeiro, o redentor universal, como é que é possível que ela não tenha sido redimida por ele? Explique isso agora. Teólogos ponham a cabeça para funcionar. Tem que ser com muita fé, viu? Porque a inteligência não chega lá. Chega uma hora que exatamente tem um limite, né? Aí vai aparecer o Dom Escoto, que vai dar a solução inspirada. Se não, espera um pouco. Vamos tomar o caso de um rei, por exemplo. Um rei tem, digamos, parente dele que foi condenado à prisão por uma pena X. Ele pode chegar e dizer, vai pagar a pena na cadeia, depois eu te retiro da cadeia, ou pode chegar e dizer, eu pago a pena antes, mas a esse aqui, ou essa aqui que eu quero tanto, não vai para a cadeia. Eu pago por ela a pena. Antes. Ora, Em previsão da pena. Exatamente. Em previsão. Já paga. Eu pago com o meu dinheiro. Ora, foi o que Nosso Senhor fez com Nossa Senhora. Em previsão da redenção dele, a ela não. A ela eu pago antecipadamente. Nossa, que bonito. Ela não vai participar desta pena. Dessa mancha. Dessa mancha e, portanto, da pena. Eu pago já antes. Poxa, que bonito. Aí se explicou, claro, aquilo que o povo já desde antes cria. Já acreditava, né? Pois é. Já. Porque diziam isso, mas como é possível? Ele é Deus. Ele não pode ter mancha. Como é que é possível que ele vai nascer de uma fonte manchada? Não dá para compreender, não pode ser. Isso era o povinho, a fé do povinho, o senso dos fiéis. Dos fiéis. Inspirado pelo Espírito Santo. Como é que é possível que ele tenha, como na sua origem, a mancha? Não pode ser. Contraditório, é contraditório. Depois, ele é Deus. Ele que criou tudo. Ao criar a sua mãe, ele tem que ter criado a melhor de todas as mães, porque qualquer um de nós, homens, se pudéssemos criar as mães, na verdade, criaríamos a melhor das mães. Perfeita. Então seria, né? Então, como é possível que ele vai nascer de uma mãe que não é mais perfeita? E depois o próprio, digamos, demônio poderia alegar que ele é o Redentor, mas passou por um lugar que tinha uma mancha. Mas se pudesse alegar isso? Podia ser um gáudio. Ela foi minha escrava. Dizer, exatamente. Na herança. Por um instante ela foi minha escrava. Exatamente. Por mais que ela se libertou depois, mas seria um trunfo para ele. Ela é a rainha do universo, mãe de Deus, rainha do universo. E em certo momento ela... Então, rainha do universo é rainha dos anjos, dos santos e dos demônios também. Então, em um momento ela foi escrava dos demônios. Como é que é isso? Porque teve aquele que todo mundo se escravizou, né? Que foi a mancha original. Pode ser, né? Deixa eu ver que isso aqui é uma inteligência superior que só a fé dá.
E o povinho já acreditava que é o Espírito Santo trabalhando. Então, o dogma é algo que é uma verdade que, para ser definida, ela teve toda uma preparação antes do próprio Deus, né? Exatamente. Para que depois vinha aquele convite, aquela adesão total. Isso vê como é que é bonito isso, porque muitas vezes aqueles que se metem pelos livros acabam trocando os pés pelas mãos, né? Ficam confiando demais em si mesmo. O povo acabou sendo o povinho mais sábio e mais inteligente do que os próprios teólogos que não chegaram lá, porque eles não viram e o povinho já tinha visto isso antes. Um senso impressionante. É muito bonito, né? Muito bonito. Não, e como a igreja é santa, não? Tudo nela é perfeito. Não? Quando se propõe então uma verdade para crer, é porque aí não tem como não crer mais. Se a pessoa não crê, digamos, postas as coisas como são, a partir daí é necessário que, se somos católicos... Ou a pessoa não tem inteligência mesmo, melhor, não tem fé. Quer dizer, aqui é mostrar que se ela negou aquilo que a igreja, com tanto carinho, com tanto cuidado, a igreja definiu, se ela negou aquilo, é porque ela já perdeu a fé. Porque a gente viu no povinho, o povinho tinha fé antes da explicação teológica. Os teólogos debateram entre si mesmos até que, por uma ação da graça, encontraram a saída, que não negava, pelo contrário, explicava o que a fé já tinha colocado nos olhos do povinho, não é mesmo? No caso, eles oficializaram, né? A igreja oficializou aquilo que todo mundo já acreditava. Né? Reconheceu e proclamou como oficial aquilo que o Espírito Santo já tinha colocado nas almas. Então, algo que havia de fato, aí ficou como dogma. Muito interessante. Não, só por isso já... muito. Ou seja, como um patrimônio definitivo do tesouro da igreja, do tesouro doutrinário, do tesouro da fé. É definitivo. A igreja selou, aqui está claro. Não se volta atrás. Que bonito, Como hein? o senhor comentava antes, se voltou atrás nessa matéria, é porque apareceu um Nestório, um Ario, desse aí qualquer, caiu na heresia. Porque a igreja é muito prudente, é maternal, muito prudente, muito sábia, e tudo é muito sólido. Ela não tem pressa em correr para definir as coisas. Né? Mas uma vez definido, é necessário crer, né? Senão a pessoa rompeu com as origens e naufraga na fé. Naufraga. Muito interessante. Isso é muito bom, porque hoje em dia se fala, não, é uma imposição, isso é dogma. Não é assim, as coisas não são assim. Mas, por outro lado, mostrar essa evidência que a fé é algo do próprio Deus, né? E faz parte do conjunto do magistério da igreja. Os dogmas é um dos elementos do magistério da igreja. Como é rico o magistério, não? Impressionante. Muito bom. Olha, acho que foi esse embaseamento. Eu acho que para nós entrarmos na Assunção não poderia ser melhor. Né? O Imaculada Conceição foi século XIX, né? Imaculada Conceição, século XIX, 1854. E o senhor veja que logo depois que foi proclamado o dogma, depois de 19 séculos praticamente, né? 18 séculos e meio. Bem, vem a aparição de Lourdes 4 anos depois e Nossa Senhora se apresenta como? Eu sou a Imaculada Conceição. Aí para chancelar de verdade. Chancelar mesmo, claro, está aqui. Eu sou ela própria, né? E os milagres todos que ela realizou lá, chancelando o que a igreja ensinou. O dogma, nossa, que confirmação impressionante. Muito bonito, né? Muito bonito. Nós vemos que essa aqui é uma introdução para agora entendermos o dogma da Assunção. Se esse é o processo praticamente de todos os dogmas, o Espírito Santo sopra, é uma verdade, consolida, e aí de fato é que o Papa sempre, ao definir, naufraga na fé quem não aceitar, uma vez postas as coisas como são. Né? Interessante, vai contra aqueles espíritos que falam que não, só pode acreditar tudo só no que está na Bíblia, né? Se não está na Bíblia, não acredito. Isso vê que não é assim, né? É questão de bom senso, né? De bom senso e da fé, porque a luz da fé é uma participação na inteligência divina. É Deus que vai infundir na mente humana uma participação de sua própria inteligência, de como ele vê a si mesmo, como ele vê a tudo aquilo que ele criou. Portanto, essa é a inteligência por excelência. E é só pela graça da fé, pelo dom da fé, que não, o homem e o anjo também, porque a própria criatura angélica, por mais que seja muitíssimo superior à criatura humana, mas também é uma criatura limitada e necessita desse dom de um empréstimo da inteligência divina para compreender o próprio Deus, compreender aquilo que Deus fez, a obra de Deus. E se eu vou ficar, não, mas é só o que está escrito. Me explica aqui, como é que São João vai dizer que o que está escrito
é pouquíssimo. Pouquíssimo, ele disse a quantidade de livros que preencheriam a superfície da Terra. Pois é. Agora, eu pergunto ao senhor, então, nós podemos definir o dogma como sendo a definição de uma verdade de fé feita pela igreja, depois de toda uma, digamos, uma moção do Espírito Santo de estudos e proposta para crer. Que tem como base a Sagrada Escritura, a palavra revelada ou oral, ou transmitida, mas que a igreja, ou decorrente daquela primeira verdade revelada, e a igreja diz, isto aqui, usando a minha autoridade, que isso é muito importante também. A quem foi que Jesus deu a autoridade para governar e abrir as portas do céu ou fechar as portas do céu, para definir o que é verdade, o que é erro em matéria de fé e em matéria de moral? Foi a Pedro. Não é mesmo? Primeiro Papa. Padre, aí chegamos num ponto muito interessante. Como definir uma verdade de fé? E chegamos no horário do intervalo do nosso podcast. Vamos fazer um intervalo aqui, está muito interessante. A quem deu e como definir essa verdade? Agora, seria um tema para nós pegarmos. Acho que seria interessante, né, irmão? Sim, porque aí já fica muito interessante para iniciarmos a segunda parte. Então, vamos ao nosso intervalo aqui no podcast Salve Maria, seu podcast católico. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o podcast Salve Maria, seu podcast católico, aqui com o reverendíssimo Padre Marcos Fais, que tão belamente nessa primeira parte, antes do intervalo, nos explicou como que a igreja afirma uma verdade. Não é uma imposição, mas tem todo um sopro do Divino Espírito Santo que vai trabalhando as almas, há estudos teológicos, até o momento em que se proclama aquela verdade como dogma, coroando todo esse processo que o senso da fé dos católicos, tocado por Deus, faz como uma flor que desabrochar mais no grande universo da Santa Igreja, mais uma verdade dentro do seu magistério. Muito bonito, toda essa caminhada que vimos desde vamos dizer, dos primeiros séculos, já a Nossa Senhora sendo louvada como a nova Eva, o que nós vimos no início. Depois vimos também como que tem todo o papel da tradição também, São João, que diz que muita coisa não foi escrita, senão não haveria livros que pudessem conter. E viemos desenvolvendo isso e chegamos a este ponto. Quem é que pode definir a verdade e como que define? Quais são os quesitos para isso? Padre, então, estamos parados bem aqui, acho que todos estão gostando muito do podcast, porque a noção, simplesmente explicar só o que é o dogma da Imaculada da Assunção, foi muito necessário conhecer como que é esse vai e vem, para conhecer justamente a substância de quando ouvimos falar de dogmas da igreja. Foi muito bom essa introdução, que me parece que o desenvolvimento e a conclusão será uma coisa muito boa em função do que acabamos de ver. Então, padre, quem pode definir uma verdade, vamos dizer assim, né? Irmão, bate o martelo, que é um homem, né? Está decidido. Eu só tinha parado nesse ponto, nós temos um intervalo, pudesse continuar? Sim, nós vemos no Evangelho que há um momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem os homens que é a respeito, quem é o Filho do Homem? E é um dos apóstolos, um dos discípulos que vai proclamar: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a não só vai dizer naquele momento: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nossa. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Faça o demônio o que ele quiser. A igreja passou por tantas crises ao longo da história, tantas heresias explodiram em seu seio. A igreja sempre saiu vitoriosa, porque é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai triunfar sempre. Por mais que a gente possa ver, estudando a história, as piores situações, ela sempre triunfa, porque é a promessa de Cristo. Bem, mas então quer dizer que qualquer papa chega e diz qualquer coisa segundo a cabeça dele? Então, porque eu digo que essa cor azul aqui eu não gosto, ou que tal coisa. Não, não é assim.
Um outro homem que não, Papa, queria falar em nome da igreja. Aí está. Então, veja, ele vai ser assistido por esse dom do Espírito Santo, por essa promessa de Cristo, quando ele fala, primeiro, enquanto pastor supremo do rebanho de Cristo, pastor supremo da igreja, quando ele vai falar em matéria de fé e moral, definir fé e moral e invocando o Espírito Santo que o assista. Então ele tem que ser o pastor do Supremo Redil de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai invocar o Espírito Santo que o assista naquele momento para essa definição que ele vai fazer. Tem que ser em matéria de fé e moral. Portanto, ele não vai falar por si. Qual é a opinião dele? Ele vai falar em nome de Deus. Aí ele é assistido. E matéria de fé e moral. Fé e moral, exatamente. Não é nem sei daí, uma marca de um automóvel, né? Não, é matéria de fé e moral. Exatamente. Só. E tem que preencher esses outros requisitos. Isso é, ou seja, em linguagem... Aí é assistido e define. Em linguagem teológica, o que se diz tem que falar ex cátedra, que é da cátedra suprema dele, que ele tem que ensinar a verdade, e por isso ele vai invocar o Espírito Santo, para que naquele momento ele seja como que assumido pelo Espírito Santo para proclamar a verdade. Aí o que ele proclamar nessas condições é verdade, não é mesmo? Muito impressionante. Aí então, e no dogma da Assunção, o Papa usou isso. E fez muito mais ainda. Nós já vimos antes toda a história dos dogmas, como é que tudo foi... Os pressupostos dos dogmas. Os pressupostos, entende? Séculos e séculos. No caso concreto, nós vamos ver, primeiro, o que é propriamente esse dogma da Assunção de Nossa Senhora? Propriamente, É a glorificação corporal dela, não é mesmo? E já antecipando aquilo que é a glória celeste de todo bem-aventurado. De todo bem-aventurado. Que está reservado aos bem-aventurados no fim do mundo, quando houver a ressurreição dos mortos, eles serão glorificados no céu em alma e corpo, unidos. Sim. Alma e corpo e alma. E no caso de Nossa Senhora, isso já foi bem antes. Antecipada. Interessante. O próprio corpo dela já foi glorificado. Mas vejamos bem, para compreendermos bem isto, como teria sido no paraíso terrestre, por exemplo? Se nossos primeiros pais, Adão e Eva, não tivessem pecado, eles teriam vivido, constituído uma civilização no paraíso terrestre, teriam tido filhos e netos e bisnetos e etc, etc. Se Adão viveu 900 e tantos anos aqui na Terra, imagine o que não teria se passado no paraíso, não é mesmo? Claro. Mas a civilização poderia ser montada ali, né? Civilização perfeitíssima, uma imagem perfeita do céu. Sim. Não é mesmo? Aqui na Terra. Mas, em certo momento, passaria para o céu, em corpo e alma. Ora, São Tomás de Aquino é que vai nos explicar isto. Um dos dons que tinha Adão e Eva no paraíso era o dom da imortalidade. Mas esse dom da imortalidade, ele é inerente à natureza humana? Não. Acho que não, né? Não. Claro, a gente vê tudo aquilo que é material é perecível. Exato. O ferro enferruja, a árvore morre, o nosso cachorrinho lá querido, lá o gatinho, morre também. É um ciclo, né? Uma hora. É um ciclo. Exatamente. A cor desbota, né? Tudo desbota, tudo que é matéria se define. Então, era um dom extraordinário que Deus havia dado, chamado um dom preternatural, ou seja, mais próprio à natureza superior, que é a natureza angélica de não morrer. A alma não morre, mas o corpo sim. Acontece que, com o pecado, como castigo, veio a morte. São Paulo vai dizer isso na carta dele, na epístola dele aos Romanos, que o pecado trouxe a morte. Ele vai dizer... por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Tal qual, São Paulo. A gente sente as doenças hoje. Sim. Consequência. E como se sentem hoje em dia? Muito. Quantas Quem vezes, nunca sentiu, né, padre? Quem nunca sentiu essa consequência? Mas a gente vê que o plano original de Deus não era
Deus havia dado muito mais ainda ao homem, estava muito acima de sua natureza, como preparação para a glória que Deus tinha e tem reservado para o homem no céu. Glória é o que nos aguarda lá. No céu. No céu. Felicidade é o que nos aguarda lá. Bem, entra então o problema com Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora, nós já vimos há pouco que ela não teve pecado original, foi concebida sem pecado original. Então, de um lado, ela é filha de Adão. Enquanto filha de Adão, todos os filhos de Adão e Eva estamos sujeitos à morte. Ela estaria sujeita. De outro lado, ela não teve a culpa que levou à morte. Então, ela não deveria morrer. Como é que é isto? Interessante. Aí os teólogos vão se dividir. Vamos dividir. Vamos falar. Aí que tá vira polêmica agora. Como sempre, né? E depois, essa é a pergunta que sempre fazem. Morreu ou não morreu? Esse é o ponto. Aí está. Ponto. Ela morreu ou não morreu? Ou não, né? Uns vão dizer, não morreu. Outros vão dizer, morreu. É interessante ver como é que o Papa... Daqui a pouquinho a gente explica um pouquinho esse ponto. Sim. Vamos saltar, vamos um pouquinho mais na frente. Sim, já entrar no documento que proclama o dogma da assunção dela. Sim. A discussão era tal que o Papa Pio XII não vai entrar na discussão morreu ou não morreu. E vai encontrar uma fórmula muito inteligente, muito sutil. Mas eu acho que para a igreja ter inspirado ao Papa com esse dogma aí, deve ter havido já muita coisa. Houve sim. Veja, ele foi... Como nós vimos da primeira parte. Exatamente. Né? O dogma. Ele mandou que escrevesse antes, uns especialistas, teólogos, que fizesse todo um estudo do que sempre houve de afirmação na igreja a respeito da assunção dela. Um estudo que houve... Uns 4 anos antes, porque ele proclamou em 50, foi em 1946, ele escreveu uma carta baseada no estudo desse teólogo, da história. De toda essa doutrina na igreja, a doutrina da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma. Ele escreveu uma carta chamada Dei Pare Virginis. Dei Pare quer dizer... A mãe de Deus, aquela que gerou Deus, que deu a luz a Deus. Então, a virgem que deu a luz a Deus, a mãe de Deus, em outros termos. Dando todo o histórico. E ele vai tomar essa carta, vai mandar para todos os bispos do mundo inteiro. E vai consultá-los. Em 1946. 46. Vai consultá-los. É o caso ou não de proclamarmos o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Vós vedes no vosso povo fiel a ação do Espírito Santo com respeito à crença nessa doutrina da igreja, vós vedes a prática disto, vós vedes, tendes alguma objeção a que seja proclamado esse dogma? Há alguma coisa que na revelação se oporia a esse dogma? Muito impressionante. Como é interessante conhecer isso. Vejam, acompanhem, vejam, nós sabemos que houve o dogma, mas olha tudo o que houve antes para poder nós contemplarmos essa verdade que a igreja proclamou. Né? Interessante isso também, porque o Papa, digamos, teria toda a autoridade para decretar a coisa. Não, e por as condições que o padre falou? Exatamente. Mas vê que é interessante que ele quis perguntar para todos os bispos do mundo. Do mundo, né? Do mundo. E para sentir o quê? Esta unidade da igreja, que o Espírito Santo vai falar por meio dessa unidade da igreja. Se houvesse uma divisão muito forte, oposições... Não, aqui não está o Espírito Santo. Alguma coisa... Há um outro Espírito atuando aqui, mas não é o Espírito Santo, não é mesmo? Nesta unidade de pensamento, de fé... E depois o seguinte, nesse estudo que esses teólogos fizeram, mostrando para ele, olha, já lá desde o século VI, que vem nos ritos orientais, já se celebrava o que eles chamavam a dormição de Nossa Senhora, que eles criam que Nossa Senhora de fato faleceu, mas tão suavemente que não houve os traumas da morte, ela não teve esses tertores da morte que nós temos, mas que ela faleceu, mas que se deu a ressurreição em seguida, e ela ela subiu aos céus, foi assunta ao céu, e curioso, desde aquela época, a festa, já nos ritos orientais,
se celebrava no dia 15 de agosto. 15 de agosto? Desde o século VI. Desde o século Século VI, já. E isso vai passar para Roma. O Papa São Sérgio, no século VII, vai estabelecer já a celebração da festa da Assunção de Nossa Senhora no dia 15 de agosto em Roma. Aí em Roma, olha. Já passa para o Ocidente. Depois vai para a Inglaterra, vai para a França e vai penetrando como uma mancha de azeite por todas as partes. Ou seja, é o Espírito Santo, como vimos há pouco, agindo, né? Que agindo, e aí o senso dos fiéis, mas acolhendo a ação do Espírito Santo. E confirmando a ação do Espírito Santo, não é mesmo? Interessante. Seria uma mais alta conveniência, né? Que ela subisse para glorificar o corpo, ela não precisa esperar o que nós vamos ter que esperar. Exatamente. Né? E aí vão teólogos explicar também, veja, ela não passou, ela não foi concebida com a mancha original, portanto o corpo dela não podia sofrer a corrupção. Não podia. Então foi uma morte muito suave. Há teólogos que comparam. Mas olha, foi tão suave, tão serena, mais ou menos como as águas de um rio que entram no mar. Entende? Há uma continuidade. Até que a igreja vai encontrar esse termo. Não, houve um trânsito, Nossa Senhora do Trânsito, ou a dormição de Nossa Senhora. O trânsito de Nossa Senhora ou a dormição. De Nossa Senhora. Suavíssimo. Que bonito, hein? É um tempo que, de fato, a alma passará separada do corpo. Sim. Mas logo depois retorna e se dá a ressurreição dela. E isso não está no dogma. Lembra-se que o Papa não entrou nessa questão, porque era uma matéria, esse pormenor não. O que ele definiu foi ele vai usar um termo muito bonito. Deixa eu pegar aqui, que é muito interessante. Aqui, terminado, acho que está no anterior. Eu me esqueci. Pio 11. Está aqui. Está aqui. Terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunto aos céus. Ele não definiu, morreu ou não morreu. Eu não entro na questão. O que eu defino é, terminado o curso, subiu aos céus, em corpo e alma. Isso é muito bonito. E houve a glorificação dela nos céus, em corpo e alma. Corpo e alma. Bem, aí nós vamos ver o seguinte. Ele, então, depois de mandar essa carta, ele vai constar os bispos. 1.191 bispos respondem. 1.191 bispos. Naquela época, isso aqui é 1940 e tantos. 46 até 50, nesse período. Nossa. Desses, só 16 que foram levantar objeções à proclamação do dogma. Só 16. Ou seja, a grandíssima maioria, a unanimidade, podemos dizer, da igreja. A grande unanimidade, não. E não para aí, padre. Nossa, que porque sabe que o povo também começou, o povo fiel, começou a recolher assinaturas, um abaixo-assinado por todas as partes, e foram milhares e milhões de assinaturas mandadas para, centenas de milhares e milhões de assinaturas mandadas para ele pedindo a proclamação do dogma. Que coisa impressionante. Puxa, conhecia isso, irmão? Não, isso eu não conhecia. Eu já tinha lido sobre o dogma. Esses detalhes não tinha. Mas é riquíssimo. Veja como é que é bonito isso. Ou seja, é o Espírito Santo que fala por meio da consulta do Papa e que vai falar também pelo povo, mas é uma unanimidade, como o senhor dizia. Grande unanimidade, quer dizer, que vai aclamar a Nossa Senhora. E que vai o quê? Vai confirmar, consolidar uma prática de séculos, que vem do século VI até o século XX. Que já era inspirada, certamente liturgias próprias. Né? Liturgias, sim. Começou no Oriente, depois foi para Roma, São Sérgio. Né? Sim. Devia ter coisas próprias, quer dizer, já ia o Espírito Santo trabalhando a alma das pessoas, a liturgia, e a teologia depois vai vir para explicar séculos, né? há séculos. Não é uma coisa do momento do Papa ali, não, né? Não. Séculos. Era prática. Impressionante. A praxis na igreja era cultuar a Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma. Que costume, que coisa impressionante. A gente pode se perguntar, mas então surgiu no século VI? A gente se pergunta. Os documentos que temos hoje em dia vêm do século VI, mas isso não vem de antes também. Eu desconfio seriamente de que já vem de lá. Assim como ela, enquanto a nova Eva, Maria nova Eva, exatamente. Que como muitos teólogos dizem, toca, olha, isso aqui, sabe, isso aqui tem o perfume dos apóstolos aqui por detrás, por mais que não tenha sido escrito. Exatamente. Que provavelmente foram que assistiram essa Assunção. Sim, presenciaram. Assistiram. Testemunho,
testemunho, sim. Há uma tradição que diz que Nossa Senhora, vendo que chegava o momento dela partir, mandou os anjos dela chamar trazer os apóstolos. E até aquela lindíssima tradição também de que São Tomé chegou um pouco atrasado. É verdade. Perdeu a hora, São Tomé. São Tomé, coitado. Perdeu, já não estava no cenário a primeira vez. Pois né? já perdeu. Mas vejam o que comete São Tomás aqui no espírito dele, o bonito. Daquele dedo de Tomé, pendia daquele dedo de Tomé a salvação de incontáveis homens por toda a história. Exatamente. Nós fomos confirmados porque aquele dedo que duvidou, entende? Ele tocou Tomé. Põe o teu dedo aqui, põe a tua mão na minha chaga e creia, não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Quantos de nós não pendíamos daquele dedo ali? Ele vai chegar tarde para... Ele ficou com a fama só, né? Com a fama. Mas tem muitos outros que poderiam estar pendurados ali. Exatamente. Ele vai chegar tarde. E chegou, Nossa Senhora já tinha dormido, tinha ressuscitado e Nossa Senhora já estava subindo já. E chega Tomé, olha, ai, minha mãe, cheguei tarde. Vai ser o mais privilegiado de todos. Nossa Senhora vai tirar o cinto dela, já subindo, hein? Nossa. Vai tirar o cinto dela e vai jogar para ele. Foi o único dos apóstolos que ficou com uma relíquia de Nossa Senhora. Nossa, mãe, imagina. Os últimos serão os primeiros, hein, padre? Dado por ela, hein? Pois é, obrigado por ela. Os últimos serão os primeiros, literalmente. Aí, É que uma lição para a gente também, porque muita gente comete faltas, a gente não tem pouca fé, tudo, e a gente pensa, Nossa Senhora vai me tratar então com desprezo, Deus vai me abandonar. Não. Aquele que chegou tarde, aquele que duvidou, foi o mais privilegiado de todos, o mais amado. Nesse sentido, foi mais amado? Exatamente. Claro. Foi mais amado. Interessante, Deus teve ocasião e Nossa Senhora também de demonstrar com ele uma misericórdia maior. Mais especial. Apesar do... Impressionante. E ele ali certamente simbolizava toda a humanidade. E que confiança devemos ter que ela também nos ajudará a subirmos, né? Por pior que seja o nosso estado, não é, Padre? Nunca desanimamos, sobretudo nunca perdemos a confiança nela. Nunca, jamais. Ela subiu e com ela deveríamos subir nós também, né? Todos nós. Mas então já ia havendo essas várias liturgias, tudo isso, né? Tudo foi trazido ao Papa, e ele então, aí sim, considerando tudo e vendo essa continuidade histórica, esta continuidade com a tradição da Igreja, que vem lá dos primeiros séculos. Como vimos. Ele então vai confirmar aquilo que já era prática na Igreja. Olha que impressionante. Ele não rompeu com o passado. Se ele rompesse com o passado, ele estaria fundando uma nova igreja, uma outra religião. Não a igreja católica. Exatamente. E incrível como está tudo vinculado a esse magistério contínuo. Contínuo. Desde Nosso Senhor, os padres apostólicos, já vem os padres da igreja, já vem a escolástica, já vem uma continuidade. É todo um alicerce sólido, né? Solidíssimo. E dá muita confiança, não é mesmo? Nossa, muita total. certeza. Não, quer dizer, o Espírito Santo ia construir a casa não a base sobre areia, né? Exatamente. Aí está. Pode soprar o vento que Um aventureiro que quisesse romper com o passado estaria construindo a casa sobre areia. Desaba, vai embora. As águas levam e desaparecem. Não. Muito bonito. Não foi assim que Nosso Senhor construiu a sua igreja. Chegou a resposta, padre, dos bispos. Chegou as respostas. Aí então, ele já chega e proclama. Aí ele chega então e vai proclamar. Ele vai escolher como o dia para a proclamação, veja bem, ele vai escolher o dia 1º de novembro de 1950, dia de Todos os Santos, proclamação do dogma. E vai ser por meio de uma constituição apostólica chamada Munificentíssimos Deus munificentíssimo, Deus generosíssimo, que ele vai proclamar esse dogma de Nossa Senhora. Ele vai o quê? Colocar isso que já era uma realidade, uma prática na igreja desde o princípio, isso ele vai declarar, isso aqui fica associado para sempre, fica inserido para sempre naqueles pontos fundamentais de nossa fé. Não se pode remover. Que bonito. Remover, tocar nisso aqui é romper com a fé, é romper com o passado, é romper com a igreja. Ele apenas fez o quê? Eu vou exagerar um pouquinho, é quase que um trabalho de tabelião. Ele chegou lá, está em cartório agora. Interessante. Não se mexe. Mas isso era prática. Todos já praticavam. E até se perguntar, mas quando é que vai ser proclamado isto? Porque todos praticam. Igreja dedicada à Assunção de Nossa Senhora por todas as partes. Sim.
o dia 15 de agosto é um... Sim. No próprio Brasil mesmo, põe até para o domingo, para que mais gente possa centralizar-se, né? Exatamente. Chega um ponto, padre, não sei se ainda temos um momentinho. Temos A equipe, quanto tempo temos ainda? Temos. Tem. 5 minutos ainda? Sim, bem, então aqui está. E Nossa Senhora? Bem, nós aqui estamos, então, seguindo a corrente teológica. O Papa não se pronunciou sobre isto, mas nós estamos seguindo aquela corrente teológica que defende que ela, de fato, faleceu. Houve a separação da alma do corpo por um instante, por um tempinho, suavíssima, houve uma dormição. Bem, de que causa ela morreu, então? Seria interessante saber. Causa, né? Exatamente. Uma parada cardíaca. Hoje em dia procura-se ver. Ela não podia ter essas doenças, consequências do pecado original, não é mesmo? Ela é ordenadíssima. Então, ela tinha um corpo que sofria assim como Jesus também escolheu o corpo sofredor para que pudesse sofrer por nós, para a nossa redenção. Mas ela, associada, é a sócia de Cristo na paixão dele, ela é corredentora. Ela também quis sofrer. E aí os teólogos uma vez mais colocam um problema. Do que ela morreu? Do que ela morreu. O que seria no atestado de óbito se houvesse na época? É verdade. Já vimos que ela podia não ter morrido, Deus deu para ela escolher, ela preferiu imitar a Jesus porque é a mais perfeita discípula. Se o filho dela, que é Deus, né? Redentor, morreu dessa forma, ela queria estar unida a ele até mesmo no modo da morte. Mas Jesus sofrer na hora da morte, não. Já sofrestes tantíssimo ao longo de minha paixão e toda a minha vida. Nesta hora da morte, esse ponto, não. Eu não permito, então, que vós venhais a sofrer na hora da morte. Isso tudo na hipótese de ter morrido, né? Estamos dizendo. Exatamente. Trânsito. Ela só pode ter morrido, então, de quê? De amor a Deus. Nossa. Cresceu tanto, que ela crescia a cada instante, amor a Deus. A cada instante ela crescia. Chegou um momento que não dava mais para continuar aqui na Terra. Ela cresceu na proporção sempre que devia crescer, onde dava. Sempre. Naquele momento é que era impossível ela crescer mais aqui na Terra. Ela tinha que passar para o céu. Então, houve a dormição, o trânsito dela, e ela então falece. E logo depois é levada, ela vai subir aos céus. Muitas vezes a gente vê nas pinturas, das imagens de Nossa Senhora, que geram a imagem da Nossa Anunciação, ou pinturas, ela está sempre sustentada por anjos. Foi isso então? Ela foi levada pelos anjos ou foi por si mesma? Como é que é isso? É verdade. Não é mesmo? Sim. Se fala Jesus, com relação a Jesus, é ascensão. Ascensão. É diferente, né? É diferente. E ela então, assunção. Como é que é isto? Bem, ascensão por quê? Ele é Deus. Ele, durante sua vida aqui na Terra, ele podia subir ao céu a hora que ele quisesse, porque ele é Deus. Sim. Mas não com Nossa Senhora, só por um milagre que ela poderia subir ao céu durante sua vida terrena. Mas quando São Tomás de Aquino, uma vez mais, é quem vai explicar isto. Grande São Tomás para salvar. São Tomás, é muito bonito, é muito... Do qual já estamos tendo conhecimento, né? Exatamente, inclusive nós tivemos um podcast sobre São Tomás há pouco. Extraordinário. Realmente é um sol. Eles e Santo Agostinho são os dois principais sóis da teologia na igreja. É impressionante. Ele vai dizer, o corpo glorioso é diferente do corpo mortal padecente que nós temos aqui. Aqui na Terra, o nosso corpo pesa sobre a alma. O corpo está cansado, a alma também fica, olha... E o corpo ficou doente, vai prejudicar a alma. É a ligação íntima entre corpo e alma, mas aqui nós estamos no estado padecente. Sim. Estado mortal. Depois da ressurreição dos corpos não será assim. Porque aí o corpo vai ser espiritualizado, vai ser tomado pelas propriedades do espírito, da alma. Uma dessas propriedades é que o corpo fica ágil como age o espírito. Então ele se desloca com a velocidade do espírito. Jesus, quando aparecia... Não tem peso, não ocupa lugar no espaço. Não tem obstáculo, portanto. Não tem obstáculo. Jesus aparecia no cenáculo com as portas e janelas fechadas. Propriedade do corpo glorioso, que é chamada agilidade. Uma das propriedades, agilidade. Ela tinha a agilidade do corpo glorioso depois da ressurreição dela. Então ela subiu por si mesma. Por essa propriedade do corpo glorioso. Claro, imagina o cortejo de anjos que não estava
O próprio Jesus tinha que estar com ela. São José também, meu Deus do céu. Santana, né? São João. Por Já- que não Adão e Eva? Se ela é a nova Eva? Por Por que não? Por que não? O que deve ter sido? Jesus já tinha aberto as portas do céu para todos que estavam no limbo dos justos. Exato. Que interessante, hein? Muito, muito impressionante. Olha, quanta coisa que a Mariologia vai nos fazendo conhecer e assim podemos amar mais Nossa Senhora. Né? Como nós podemos ser mais católicos ainda, né? Conhecendo tudo isso. Espetacular, Padre. Olha, nós queríamos agradecer, né? Ainda temos tempo? Como está aí? Foi de um enriquecimento para... porque nós temos a noção básica do dogma, sobretudo os dogmas marianos, né? No caso, a doutrina católica, mas esse aprofundamento, essa imersão, nós vemos que Nossa Senhora é um mar cada vez mais maravilhoso. Sim. Só esse dogma dela, quanta coisa nós podemos, irmão Fanner, quantos aspectos considerar. O Senhor nos proporcionou isso. Só essa finalização agora, né? Nós sabíamos quais são os dons do corpo glorioso, mas nela foi esse dom já trabalhando, porque ela já estava na glória naquele instante. Essa mesma glória que, se Deus quiser, teríamos nós também, né? Mas nela já foi tudo da maneira mais extraordinária possível naquele momento, né? Antecipada. Para o normal dos homens, é o que virá depois da ressurreição no último dia, não é mesmo? Ela não. Ela já teve o prêmio já antecipado. Como também, como prêmio antecipado e depois daquela dor toda também, que não tem comparação com ninguém. Não? Deus foi, digamos, a justiça infinita de Deus, como deu para ela já o que ela merecia, essa antecipação, né? Não vai esperar a glória e também, como o senhor explicou bem, não tendo pecado original, não podia conhecer a corrupção também. Tal seria. Padre, muito obrigado. Olha, aqui uma coisa nós concluímos, que nós vamos convidar o senhor para voltar outras vezes. Temos feito isso com vários padres aqui, né? Pois é, com certeza. Sobretudo quando os senhores falam de São Tomás de Aquino, né? Nossa Senhora. Nós que conhecemos São Tomás. Aliás, uma coisa que estava lendo, padre, ele era muitíssimo devoto de Nossa Senhora também. São Tomás foi muito devoto de Nossa Senhora e uma coisa incrível. E estávamos comentando aqui outro dia, né, irmão? Sim. Que ele dizia essa frase antes de morrer. Não no momento, ele mora em seguida, não é isso, mas um pouquinho de tempo antes de ele morrer, ele disse isso. Tudo que eu pedi a Nossa Senhora, a Nosso Senhor Jesus Cristo, através dela, Jesus me obteve. Que bonito. Ele disse tudo que ele obteve. Uns dias antes ele faz essa afirmação. Tudo que eu pedi a ele através dela é o que nós vamos fazer, porque ela está nessa glória, né, que nós contemplamos hoje, essa subida. Então agradecemos mesmo que Nossa Senhora cada vez continue iluminando mais o Senhor, não? Em todo o seu trabalho evangelizador também, como vimos, né? Sim. E se o senhor puder generosamente, né? Nossa Senhora é muito bondosa, aceitar de voltar aqui, tratar de um outro dogma. O senhor leciona na teologia, por exemplo, a virgindade de Maria. Perfeito, perfeito. Quem sabe a própria maternidade divina, porque tem novos aspectos, porque se a Assunção se aprofundou tanto, esses dogmas marianos... Então, isto nos dá muita solidez à nossa fé, não é mesmo? Sobretudo nos dias de hoje, como o senhor dizia, a gente aqui consegue consolidar mais tudo aquilo que a gente aprendeu e que inclusive crê. Crê, mas e o mundo de hoje muitas vezes nega isto e com argumentos confusos e que deixa muita gente assim um pouco insegura, abalada em matéria de fé. Não. E para fazermos também um trabalho de evangelização, os nossos parentes, os nossos amigos, para afervorá-los mais na fé. Perfeito. Então, muito obrigado, padre. Eu que agradeço, padre. Tenho certeza que gostaram muito desse podcast, né? E, por favor, coloquem nos comentários também, deixe o seu like, façam perguntas, nós levaremos até o padre sobre a matéria e depois responderemos também. E agora, vamos dar uma bênção, pedindo a intenção de Nossa Senhora da Assunção. Se o senhor puder, junto comigo, dar a bênção a todos aqueles que nos seguem e, se Deus quiser, até o nosso próximo programa de podcast. O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria!